Boa noite, professor. E aí, Boa noite, professor. como é que tá a quarentena? Estão cumprindo o isolamento? Que dia é hoje? Dia da semana, perdi já. Hoje é sexta. Quero aula presencial, Agliberto. Perdi a noção do tempo. Todo dia é sábado. Pessoal, pelo jeito, da forma como está crescendo o número de casos aí no Brasil, esse semestre, pelo jeito, vai ser tudo virtual. Pelo andar da carruagem, né? Aí que aparece uma vacina, um remédio, uma coisa aí, não sei. Mas pelo jeito vai ser difícil aí, pelo menos até junho, dificilmente. Tá bom? Ou a partir de hoje, gente, uma mudança. O professor Davi, ele pediu que os professores agora façam chamada, tá? Porque o aluno que não tiver internet, tudo, ele tem como pedir para a instituição apoio, auxílio e tal. Então tem como justificar posteriormente, tá bom? Bom, amigos, eu vou precisar desativar o som de vocês, tá? Quem quiser fazer pergunta pode chamar aqui no bate-papo, que aí você pode abrir o microfone e fazer a pergunta normalmente. Bom, nós estudamos na aula passada o recurso de apelação. E, salvo engano, me corrija se eu estiver errado aí, Marcos, nós estudamos até aqui, ó, o efeito de retratação. Tá correto, Marcos? Professor, as minhas anotações estão aqui até na parte no recurso nas contrarrazões, que foi até recurso subordinado. Até aqui. Tá ótimo. Perfeito. Então, gente, fazendo uma breve recapitulação e já avançando, né, para a gente terminar hoje a apelação, só eu que estou sem áudio. Todo mundo está me ouvindo bem, eu acho, Alexandre. Qualquer coisa você sai e entra. Talvez melhore, tá bom? Então, gente, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na sexta passada. Depois disso, a gente vai entrar nos últimos tópicos da apelação. E, por fim, ao final, vamos fazer uma peça de apelação. E também vou passar um caso para vocês. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Não esqueçam que a apelação é um recurso muito importante porque ela vai pedir o reexame da decisão final do processo, né? Aquela decisão que julgou o conflito. Embora duas observações devam ser feitas. Tá? Primeiro, é possível o recurso de apelação atacar decisão interlocutória, desde que sejam aquelas decisões interlocutórias que não foi possível entrar com agravo de instrumento. Elas não ficam cobertas pela preclusão e você vai poder debater isso posteriormente. Não esqueçam também outra observação, que a sentença não necessariamente ela solucionou o conflito, porque nós temos sentença que extingue o processo sem resolver o mérito, tá? Então, por favor, não esqueçam disso. Não esqueçam também que o recurso de apelação ele cabe contra a decisão interlocutória, especialmente quando você foi vencido, né? Porque você vai recorrer da sentença e vai recorrer das decisões interlocutórias. Agora, cuidado que se você for o vencedor, por uma consequência lógica, você não pode recorrer. Não tem interesse jurídico em recorrer. Você venceu a causa. Por esse motivo, atento à eventualidade da apelação da outra parte ser provida, você tem o direito de recorrer das decisões interlocutórias que te prejudicaram ao longo do processo. Caso a apelação da outra parte seja provida,
você tem uma carta na manga aí para vencer o processo, a partir do recurso de decisões interlocutórias nas contrarrazões. E agora já entrando no nosso assunto de hoje. Pessoal, não esqueçam que nós vimos o efeito de retratação quando nós estudamos os efeitos dos recursos. E chegamos à conclusão que o efeito de retratação é a possibilidade de o próprio juiz ou tribunal que proferiu a decisão se retratar, voltar atrás, sem que esse recurso vá para uma instância superior. E aqui, esse efeito de retratação, ele existe na apelação em duas hipóteses apenas. Tá? A primeira hipótese que existe... Só desativar o áudio de vocês, pessoal. Tá, já desativei. A primeira hipótese em que, uma vez protocolada a apelação, o juiz pode se retratar e voltar atrás na sua sentença é quando ocorre uma sentença de improcedência liminar do pedido. Bom, o que é a sentença de improcedência liminar do pedido? Está lá no artigo 332. Tá? Diz aqui que nas causas que se dispense a fase instrutória, ou seja, não precisa produzir provas, o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. Eu vou resumir o que está nos 4 incisos. Se o pedido for contrário a um precedente vinculante. Então, se o seu pedido é contrário a um precedente vinculante, o juiz não precisa perder o tempo dele com aquele processo. Ele pode julgar improcedente liminarmente. Tá? Por exemplo, você entra com uma ação visando garantir a sua aprovação no vestibular, pedindo a desclassificação dos candidatos que entraram pelas cotas. Eu não vou perder meu tempo com esse processo, porque o STF já julgou, tem um precedente vinculante, que as cotas são constitucionais, não são ilegais, porque elas visam promover a igualdade. Tá? Ou você entra com uma ação, sei lá, você é o pai de uma criança, para que a gestante não faça o aborto de feto anencéfalo. O juiz vai julgar improcedente o seu pedido de obrigação de não fazer, porque tem um precedente vinculante. Então, eu não preciso perder meu tempo com isso. Tá? Ou, por exemplo, você ajuiza uma ação para impedir que tenha um museu, como o Museu Queer, abordar a questão de transexualidade em crianças. Porque o que o Museu Queer fez? O Museu Queer colocou um desenho de 2 crianças, adolescentes, coloca assim, criança trans na balada é legal. Numa primeira leitura disso, uma sociedade conservadora, uma sociedade presa e arraigada em dogmas de cunho religioso, pode olhar isso e dizer assim, nossa, que absurdo, né? Criança trans é legal. Mas, o que o STF disse sobre o Museu Queer? Disse que pode sim, não só isso, como pode retratar Jesus Cristo trans, pode retratar Jesus Cristo tatuado, usando drogas. E por quê, gente? Porque no primeiro momento parece que a gente fica impactado, né? Parece que a gente fica aviltado, se você for olhar rápido a coisa. Se você for estudar o assunto, como foi o que o STF fez, e ao final julgou improcedente esse pedido da igreja, dos religiosos e tal, e peraí. Existe transexual? Ou isso é uma invenção? Bom, então o primeiro pressuposto que eu tenho é que existe transexual. Não é uma invenção. Segundo pressuposto. Existe criança ou adolescente transexual? Com toda a certeza do mundo. Inclusive, há várias teses de mestrado e doutorado na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, estudando isso. Existe, então,
um adolescente... Um áudio aí ativado. Existe, então, um adolescente que nasceu homem e se identifica e se relaciona como se fosse do gênero feminino? Tem. Milhares de crianças e adolescentes trans. Milhares. Inclusive, uma dica cultural que eu posso dar hoje é um documentário que eu assisti, muito, muito legal, muito interessante, chamado Crianças Trans. O X da questão. É feito por jornalista? Não. É feito pelos maiores pesquisadores no mundo, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, sobre transexualidade, sobre crianças trans no mundo anglo-saxão. São milhares no Brasil, no mundo, de crianças trans. Então, quando tem uma obra de arte lá com desenho de criança trans, em verdade, está dando visibilidade para uma coisa que é normal, que é da natureza daquela pessoa e que os estudos científicos mostram que isso, de fato, é algo natural de certas pessoas se identificar com outro gênero, como se tivessem aprisionados no gênero que nasceram, mas se identificam com o outro. Então, olha só como a coisa muda de figura. E aí entra uma igreja aí contra um museu, contra uma exposição de arte que mostra no desenho uma criança que é homem como gênero feminino ou vice-versa. O que o juiz vai fazer? Vai dizer, me desculpe, isso é permitido. Já tem um precedente vinculante sobre isso. Só que, o que acontece aqui? Diz o parágrafo 3º que se for interposta a apelação, o juiz pode se retratar em 5 dias. Por que o legislador, especialmente nesse assunto, traz essa possibilidade? Porque é possível que o juiz tenha se precipitado. Quer ver um exemplo? Como não teve a dilação probatória, tudo o juiz pode ter precipitado. Por exemplo, ele julga improcedente liminarmente o pedido para impedir o museu de apologia ao nazismo. E se baseia nesse precedente aí. Opa, foi precipitado. Peraí, liberdade de expressão. Naquele caso da criança trans ou de Jesus Cristo usando drogas, ela está dentro da liberdade artística. Até porque pode significar que Jesus Cristo está ao lado de todas essas pessoas, por mais marginalizadas que sejam, né? Mas, espera aí, a apologia ao nazismo é outro departamento. Porque ser trans não é ruim. Como ser homossexual não é ruim. Tá? Mas fazer apologia ao nazismo é fazer a apologia de que uma raça é superior à outra. Então, ali, o juiz ele foi precipitado. Tá? Outro ponto aqui, gente. Vamos imaginar que o juiz julgue improcedente um pedido por conta de uma súmula que diz que a cirurgia estética ela não está coberta pelo plano de saúde. É uma súmula que diz que a cirurgia estética o plano de saúde não é obrigado a fazer. Ele se equivocou, porque neste caso a pessoa se acidentou e está cheia de corte. É uma cirurgia estética, mas é uma cirurgia estética reparadora. Não é embelezadora. Então, gente, primeira hipótese aqui, neste caso, nós temos a possibilidade do juiz se retratar. Segunda possibilidade que o juiz tem de se retratar na sentença é quando a sentença que ele proferiu extinguiu o processo sem resolver o mérito, reconhecendo ilegitimidade ou coisa julgada ou litispendência. Nesse caso também, gente, o juiz pode ter se precipitado e uma decisão que não envolve o mérito é uma decisão que não é desejável. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui em Belém. Uma pessoa entrou cobrando uma dívida de 2 milhões contra uma empresa X. E depois ela entrou com outra ação contra esse banco, cobrando 2 milhões. E aí o juiz extinguiu esse segundo processo sem resolver o mérito, dizendo que ele era uma reprodução idêntica
do primeiro processo. Teve a apelação e foi provado que o período dessa dívida é diferente do período dessa. Então, o juiz também pode ter se precipitado aí. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Sobre as duas hipóteses que a apelação comporta retratação? Tudo certo? Vamos ver lá no chat. Ok, tudo certo. Então, prosseguindo, agora a gente vai ver o seguinte. A apelação, conforme nós já debatemos e discutimos, a apelação ela tem o efeito suspensivo automático. Tá? A apelação tem efeito suspensivo automático. O que significa dizer é que, via de regra, se tem uma apelação contra uma sentença, a sentença não vai produzir efeitos. Contudo, nós temos seis situações que estão lá no artigo 1012, que a apelação não vai ter efeito suspensivo. Ou seja, ela vai produzir efeitos, vai poder ser executada e cumprida. A primeira situação é a sentença que demarca terras. Muitos conflitos, especialmente rurais, se debate... Deixa eu ver se está gravando. Ah, está gravando. Muitos conflitos se debate onde começa uma propriedade, onde termina, onde começa do outro. E aí, gente, isso tem que produzir efeitos logo, porque é a propriedade ali daquelas fazendas, daqueles sítios, daquelas casas. Então, o legislador considerou que tem que produzir efeitos de imediato. Também a sentença que condena a pagar alimentos. Diga. Diga, Larissa. Pode falar. Não estou escutando. Larissa. Vou retomar aqui, gente. Segundo exemplo, a segunda situação é a sentença que condena a pagar alimentos. Por quê, gente? Porque é a vida, a subsistência da vida que está em jogo. E aí surge a pergunta, a lei fala só na sentença que condena a pagar alimentos. E a sentença que exonera a obrigação de pagar alimentos ou que reduz o valor da pensão também vai produzir efeitos de imediato? A resposta é sim. A jurisprudência e a doutrina consideram que qualquer sentença que verse sobre alimentos. Então, por exemplo, eu fui desobrigado de pagar alimentos aqui, a sentença confirmou ou diminuiu, vai produzir efeitos de imediato. Isso é até uma opinião do Fred Didier. Vamos pular para o 4, 5 e 6, porque o 3 eu vou deixar por último. O 4 é a sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Então, o que acontece? Muitas vezes, existe um conflito entre as partes para saber se um contrato que elas fizeram instituindo a arbitragem é válido. E aí o juiz julga procedente, reconhecendo que realmente a arbitragem deve julgar aquele conflito. Mesma coisa, gente. A apelação não vai impedir a produção de efeitos da sentença e vai poder ser tramitado lá pela Câmara Arbitral. Quinta situação. Qualquer sentença que verse sobre tutela provisória. Então, às vezes, na sentença, o juiz lá concede ou confirma, né, uma tutela provisória de urgência ou de evidência que ele já tinha concedido anteriormente ou ele concede no primeiro momento na sentença. Também, gente, tutela provisória ela foi criada para que se produza efeitos de imediato. E, por último, a decisão que decreta interdição. Por quê? A decisão que decreta interdição,
ela reconhece que uma pessoa não tem condições psíquicas de reger a sua vida, de sacar dinheiro no banco, de assinar contratos, porque ela perdeu a sanidade, digamos assim, ela perdeu a capacidade mental de regular a sua existência. E daí tem que produzir efeitos de imediato, porque a pessoa pode se prejudicar muito. E por último aqui, gente, o 3, vocês não precisam saber agora, porque vocês vão estudar processo de execução no semestre que vem. Alguém aqui já estudou processo de execução? Pode falar aí no bate-papo. Ninguém aqui estudou processo de execução? Agliberton já. Tá, mas você estudou porque você fez... Você já é do semestre adiantado ou porque vocês já estudaram? Porque se todo mundo já viu execução, dá para a gente entender perfeitamente o inciso 3. Mas só para resumir aqui, gente, o que acontece? Quando nós estamos num processo de execução, o juiz vai atrás dos bens do devedor, expropriando, etc. Mas o devedor tem uma defesa chamada de embargos de execução, tá? E essa defesa, ela pode... Tem aqui um bate-papo. Ah, na sala. Entendi. Essa defesa, chamada de embargo de execução, ela pode suspender a execução, pode impossibilitar que o juiz vá penhorando os bens. Mas uma vez que o juiz julgue essa defesa logo improcedente, extinguindo, já não tem mais esse condão de impedir a execução, tá? Mas é algo que só dá para compreender para quem já viu execução. Tá bom, gente? E para finalizar esse assunto do efeito suspensivo, o que é preciso lembrar? Lembrar não, saber, né? Que o parágrafo 4º... Diga. Diga, Larissa. Não estou entendendo. Bom, o que é preciso saber aqui do parágrafo 4º do artigo 1012? Ele diz o seguinte, que nessas hipóteses em que a apelação não vai ter efeito suspensivo, mesmo assim o relator da apelação poderá suspender a sentença, poderá atribuir efeito suspensivo à apelação, desde que eu comprove uma probabilidade de provimento do recurso e dano de difícil reparação, tá? Por exemplo, vamos imaginar essa questão de alimentos. O juiz me condena a pagar 10 mil reais de alimentos. Mas o meu filho, digamos, já tem um emprego, já tem a segunda faculdade, já se formou, já tem a casa dele, etc. Ora, a rigor, não tem efeito suspensivo, mas eu posso pleitear mesmo assim o efeito suspensivo, comprovando que existe uma alta probabilidade de provimento do meu recurso, que há um perigo de dano grave, né? Pagar, digamos, 10 mil reais de alimentos. Posso, tá? Então, todas essas situações é possível pedir efeito suspensivo. Por exemplo, uma sentença decretou a minha interdição. Uma sentença decretou a minha interdição. E aí, o juiz decretou minha interdição sem ter determinado um estudo médico, um questionário, etc. E aí, gente, eu vou entrar com a apelação, fácil que eu consigo o efeito suspensivo aí, porque tem uma alta probabilidade de provimento do meu recurso, uma violação grave do processo, né, de interdição, e há um perigo de dano grave, né, que eu não poder tocar no meu dinheiro, tocar nos meus bens, e essa é a minha liberdade. Tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Tá tudo ok, gente? Nenhuma dúvida? Ok.
Agora, pessoal, vamos ao seguinte. A gente vai ver a possibilidade, o procedimento a gente vai ver no final de tudo, tá? A gente vai ver a possibilidade de, na apelação, você suscitar, tá, um documento, suscitar um fato ou um documento novo. Nós temos duas hipóteses em que isso pode acontecer. Uma, quando o fato realmente ele é novo, é algo que é autorizado pelo artigo 435, ou seja, o fato foi posterior à sentença. Por exemplo, eu ajuizo uma ação de dano moral por conta de um acidente que eu sofri, tá? Uma ação de dano moral por conta de um acidente que eu sofri. E durante o processo da sentença, eu fico impossibilitado de trabalhar. É algo que agrava o meu dano moral. Eu posso juntar esse documento? Posso, porque ele é um fato posterior. Tá? Outro exemplo, que é o autorizo 1014. São questões de força maior. Por exemplo, eu tinha como juntar um documento de imóvel, de cartório, antes, logo no início do processo, mas por conta do coronavírus, o cartório não está funcionando. Ou o correio está de greve, né? E aí eu não junto o documento naquele momento. Eu posso juntar na apelação sem problema nenhum. Ok? Esse é o último assunto de apelação, tá? Para a gente poder fazer a peça. E para entender esse assunto, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Tá? Olha só, gente. Vou fazer o seguinte desenho para vocês. Vamos imaginar que teve um processo, tá? Aliás, vou colocar aqui embaixo, para explicar por quê. Teve um processo que culminou com uma sentença aqui, ó. Culminou com uma sentença. E o que eu pedia nesse processo? Eu pedia 3 coisas. Dano moral, rescisão contratual com devolução de valores e lucros cessantes. Que processo era esse? Vou explicar para vocês. Que processo era esse? Eu comprei um imóvel na planta e o imóvel atrasou 3 anos. Tá? 3 anos. Aí eu peço dano moral por essa frustração toda, esse aborrecimento excessivo. Eu peço a rescisão do contrato, eu não quero mais, me devolve meu dinheiro. 3 anos, eu não quero mais esse imóvel. Melhor me devolver o dinheiro. E por último, eu peço lucros cessantes pelo que eu deixei de lucrar com aquele imóvel. Aí chega o momento do juiz sentenciar. E na sentença, gente, na sentença, o juiz julga procedente dano moral, julga procedente a rescisão contratual, porém ele não analisa, ele deixa em aberto, ele não analisa o pedido de lucro cessante. Ele não analisou. A gente chama isso no direito processual de sentença citra petita, né? Quando ele foi omisso em relação ao que foi postulado. Aí o que vai acontecer? Você vai entrar com recurso de apelação perante o tribunal, tá? Vai entrar com recurso de apelação aqui no tribunal, pedindo que seja reexaminada a sentença para julgar esse lucro cessante, que não foi julgado. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vamos imaginar lá o desembargador Alexandre Vinhas, Paulo Xavier, Ana Maria, vocês são 3 desembargadores aqui. Vocês decidem dar provimento à apelação, reconhecendo que o juiz deixou de apreciar aquele pedido. O que é mais harmônico com a razoável duração do processo, com a eficiência e com a lógica? Vocês darem provimento à apelação e devolver para o juiz julgar esse pedido que estava faltando, ou vocês darem provimento à apelação e julgar esse pedido.
julgar o pedido que foi omisso na sentença. Que em condições normais de lógica, você diria assim, não, o melhor é devolver para o juiz, né? Ele esqueceu de julgar, então ele tem que julgar. Não faz sentido, pessoal. E aí, por isso, em 4 hipóteses, o CPC permite que o tribunal, ao dar provimento à apelação e que ele deveria devolver para o primeiro grau, ele vai poder enfrentar o mérito e julgar aquele pedido. Então, vamos estudar essas 4 hipóteses aqui. Primeira hipótese, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Primeira hipótese. Tem a ver com o exemplo que eu dei aqui para vocês. Deixa eu compartilhar o quadro branco novamente. Primeira hipótese, que o tribunal, ao dar provimento à apelação, poderá enfrentar o mérito, decidindo. Primeira hipótese aqui, gente. Se subdivide em 2, tá? Se subdivide em 2. Olha só, primeira hipótese. Tudo isso que eu estou falando, gente, está no artigo 1013, parágrafo 3º. Então, primeira hipótese aqui, ó. Quando der provimento a uma apelação para reconhecer que a sentença não foi congruente com o pedido. Então, gente, vamos lá. O que é a sentença extra petita e o que é a sentença ultra petita? A sentença extra petita é a sentença que julga diverso do que foi pedido. Então, eu pedi dano moral, o juiz me deu dano material. Eu pedi reintegração de posse, o juiz decretou o divórcio. Eu pedi pagamento de aluguéis, o juiz manda consertar o meu carro. E a decisão ultra petita é aquela que o juiz julga o que foi pedido, mas além do que foi pedido. Ou seja, eu peço 50 mil reais de dano moral, o juiz dá 100 mil de dano moral. E nessas 2 hipóteses, gente, tanto a sentença extra petita contra a ultra petita, uma vez que o tribunal reconheça que isto aconteceu, ele não vai devolver para o juiz. Ele mesmo vai poder enfrentar o mérito fazendo o quê? Julgando o pedido correto, adequando aos limites do que foi pedido. E a mesma coisa acontece quando a sentença é petita, que é aquela sentença que o juiz deixou de apreciar algum pedido. Tá? Em todas essas hipóteses, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento, ou seja, o réu foi citado, né, as provas foram produzidas, o tribunal vai poder julgar desde logo o mérito nessas logo 2 hipóteses para vocês. Outra situação, que é aqui o inciso 1º, que o juiz vai poder julgar desde logo o mérito, tá? É quando a apelação, o tribunal reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito. Então, vamos imaginar o seguinte. O juiz extingue o processo sem resolução do mérito por considerar que o réu é parte ilegítima. Vamos imaginar, vocês entram com uma ação de dano moral contra o Aiden. E o juiz, depois de produzir as provas e tudo, julga improcedente, aliás, extingue sem resolução do mérito, considerando que a parte legítima seria a face e não o Aiden. Aí vai para o tribunal, mesma coisa, gente, vai para o tribunal, o que vai acontecer aqui? Se for dado provimento a essa apelação, o próprio tribunal, se o réu foi citado, as provas foram produzidas, o próprio tribunal vai poder enfrentar o mérito, julgando o seu dano moral, o seu dano material. E a última situação é quando
for reformada, aliás, as duas últimas, né? Vou pegar logo essas duas. As duas últimas situações, primeiro, é quando for decretada a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Vamos imaginar o seguinte, você pede aqui, ó, uma revisão de juros. Tem alguém com áudio ligado? Então vamos imaginar, você pede a revisão de juros por conta do Covid-19. Revisão de juros de um financiamento por conta do Covid-19. Aí o juiz só diz assim, ó, julgo improcedente porque o contrato faz lei entre as partes. Ora, essa decisão, ela falha na fundamentação, porque não enfrentou todos os argumentos, tudo que a gente colocou. E aí você entra com apelação. Lá no tribunal, o tribunal dá provimento a essa apelação. Por falha de fundamentação, declara nulidade de sentença. Só que aí, gente, se o réu já foi citado, as provas foram todas produzidas, o que deve ser feito aqui, gente? Enfrentar o mérito. Ou seja, analisar se realmente tem direito à revisão de juros por conta aí do Covid-19. Tá? E a última situação é com relação a reconhecimento de prescrição e decadência. Que o juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição, a decadência, você entra com apelação e o tribunal afasta a prescrição e decadência. Mas aí ele manda para o juiz julgar novamente. Se a causa estiver madura, não precisa devolver para o juiz. Ele mesmo já pode, o próprio tribunal, enfrentar o mérito, julgando procedente ou improcedente lá o pedido. Teve um caso que aconteceu aqui em Belém, de uma moça que ela tinha 10 anos quando ela sofreu um dano numa cirurgia. Ela ficou com um corte no rosto, uma cicatriz enorme. E aí, quando ela fez 18 anos, ela entrou com uma ação de indenização contra o médico e contra o hospital. E aí o juiz, depois de produzir todas as provas e tal, ele julgou improcedente, aliás, ele reconheceu a prescrição. Já tinha passado 8 anos da data do acidente. O tribunal, ao julgar essa apelação, que aconteceu aqui, foi a desembargadora Marneide Mirabé, o tribunal, ao julgar essa apelação, disse o seguinte: esse juiz está doido, não teve prescrição aqui. Porque a prescrição não corre contra absolutamente incapaz. Então começou a contar o prazo de 5 anos quando ela fez 16. Então está dentro do prazo prescricional. Só que como essa pessoa já esperou tantos anos, vamos enfrentar o mérito logo. Tá? Então, gente, essa é a última parte de apelação, que é o dever do tribunal julgar o mérito diretamente pelo tribunal, em situações que normalmente ele deveria, digamos, remeter para o juiz, julgar de novo, corrigir, prosseguir, e isso só pode ser feito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certo? Bom, então prosseguindo aqui, a gente vai para o nosso... Deixa eu só salvar essa anotação aqui, gente. Deixa eu salvar. Agora a gente vai para o nosso caso concreto, tá? Que é um caso concreto, que é onde a gente vai fazer a peça de apelação. Então, gente, para entender como se faz a peça de apelação, que é uma peça bem simples, vocês têm que ficar muito atentos aqui no caso concreto, tá?
compreender o conflito que a gente vai fazer esse recurso. Olha só. Processo 001, Quinta Vara Civil de Belém, Laerte Laíse contra Sushiro Barbosa Limitado. Os autores estavam jantando no dia 10 de fevereiro de 2017, às 22 horas, na parte externa das dependências do restaurante, quando foram surpreendidos por 2 assaltantes armados que renderam segurança e retiraram os pertences do casal. Em poucos segundos, levaram um relógio Rolex, R$45 mil, 2 celulares iPhone 10, R$8 mil cada um, uma bolsa Fendi, R$22 mil, conforme os vídeos anexos. O juiz, ao apreciar esse pedido de dano moral e de dano material, disse o seguinte: são direitos básicos do consumidor a efetiva reparação de danos materiais e morais, e que o fornecedor de um serviço, nesse caso, serviço de restaurante, né, ele responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. E o serviço é defeituoso quando ele não fornece a segurança que o consumidor pode esperar. Além disso, o juiz também fundamentou no artigo 927 do Código Civil, que diz que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Então o juiz entendeu que é um restaurante muito caro e que há um risco inerente a essa atividade e que, por isso, quem ofere o bônus, né, deve arcar com o ônus daquela atividade. E aí, ante o exposto, julgo procedente a ação para condenar o Sushiro Barbosa ao pagamento de R$75 mil de indenização por danos morais, R$20 mil de indenização por danos morais, com 75 mil de dano material, 20 mil de dano moral. Condeno ainda o réu a pagar 20% de honorários de sucumbência. Na qualidade de advogado do Sushiro Barbosa, elabore o recurso cabível contra a sentença. E aí, gente, nós temos o post-it aqui. São esses os artigos que nos remetem a cada um dos tópicos que vai ter que fazer na apelação. Porém, para vocês compreenderem a argumentação que eu vou trazer aqui para vocês, vou dar 5 a 10 minutos para vocês lerem 3 páginas de uma decisão do STJ que diz que essas questões de assalto, tiroteio em comércio, restaurante, tudo, não está dentro, não gera dever de indenizar por parte da empresa. Tá? Só que o que acontece? Eu vou passar essa decisão para vocês. Cadê o bate-papo? Eu vou passar essa decisão para vocês no WhatsApp do Marcos, porque eu não estou conseguindo botar o arquivo aqui no sistema. Eu vou passar para o WhatsApp do Marcos. Marcos, tu estás aí online? Marcos está online. Tá? Então eu vou passar para o celular do Marcos. Vocês vão ler as seguintes páginas, tá? Página 15, página 16 e página 19 dessa decisão que eu vou passar para o Marcos. Então a gente dá aí 10 minutinhos para vocês lerem, porque é exatamente essa argumentação que a gente vai utilizar. Pode incluir o Agniberto aí no grupo da sala.
Bom, pessoal, já mandei aqui para o Marcos, tá? Já mandei aqui para o Marcos. E aí ele passa para vocês no WhatsApp, tá? Página 15, 16 e 19 dessa decisão aí do STJ, tá? Para a gente fazer esse recurso de apelação, eu vou comentar com vocês a nossa tese, né? Que vamos nos apoiar com base nesse precedente aí do STJ. Então, vamos aqui compartilhar o quadro branco. O que acontece, gente? Nós temos, nas relações de consumo, para formar o dever de indenizar, preciso preencher requisitos. Que nas relações de consumo basta eu comprovar o dano e o nexo causal. As relações de consumo. E existem situações que podem acontecer que rompem o nexo causal, por consequência, a minha empresa não vai ter que indenizar ninguém. Por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. Tá? Por exemplo, a culpa de terceiro. Por exemplo, força maior ou caso fortuito. Aí calma lá. A doutrina desenvolveu a seguinte tese. Que esses eventos aqui, ó, eles só rompem o nexo causal se eles estiverem fora do âmbito de risco daquela atividade. Pois, do contrário, haverá dever de indenizar mesmo assim. Então vamos dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Primeiro exemplo aqui, culpa de terceiro. Digamos que o meu restaurante compra carne, compra sushi, salmão de algum fornecedor. E essa carne chega estragada. Você pode comer esse sushi e passar mal, mas eu te pergunto, esse fato aqui, que seria a culpa de terceiro, tá? A carne está estragada. Ele está fora ou está dentro de um risco inerente a que o restaurante normalmente deve suportar? Responda lá no chat. Está fora desse risco daquela atividade ou está dentro? Respondam lá no chat, pessoal. Está dentro. Perfeito. Caluano, Marcos, Fernando. Então, neste caso, como esse risco está dentro, mesmo sendo culpa de um fornecedor ou do meu garçom, está dentro do risco da atividade. Outro exemplo. Se um avião acaba caindo, sofrendo danos por conta de mau tempo ou porque pássaros entraram na turbina, chuvas carregadas, nuvens carregadas, esse evento aqui, que é fortuito, realmente ele é um evento alheio da natureza, alheio à vontade do agente. Ele está dentro ou fora do risco de uma companhia aérea inerente a essa atividade? Respondam lá, gente. Respondam lá no chat. Dentro. Perfeito, está dentro. Dentro. Tá?
Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo assim, totalmente oposto. Se eu tenho um lanche de rua, tá? Daqueles Big Mengão da vida, Batistão, e chegam 5 caras fortemente armados e levam teus pertences ali na calçada. Seria um caso fortuito, que é uma ação humana, imprevisível, né? Em relação a esse churrasquinho da rua, tá dentro ou fora do risco que aquela atividade deve suportar? Respondam lá, gente. Dentro ou fora? Tá dentro também, gente. Aliás, tá fora, exatamente. Tá fora do risco dessa atividade. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. Não, tá fora, tá fora. No caso do churrasquinho da esquina, você é notado, pessoas fortemente armadas, está fora do risco daquela atividade. Então, por que isso acontece? Por que a análise dessas excludentes do nexo causal, elas têm que ser analisadas dessa forma? Porque senão, uma pessoa que é assaltada dentro de um banco, que é um lugar totalmente propício para assalto, o banco vai poder dizer, ah, não, é caso fortuito, né? Que é uma ação humana, imprevisível e tal. Não, gente, está dentro da atividade aqui, ó, do banco. Isso é possível graças ao artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que diz que todas as vezes que esse tipo de evento normalmente rompe o nexo causal, tiver dentro de um risco inerente a essa, normal, natural daquela atividade, vai ter dever de indenizar. Não vou poder romper o nexo causal. E aqui, gente, nós chamamos de fortuito, né, ou força maior interna. E aqui nós chamamos de fortuito ou força maior externa. A externa rompe o nexo causal porque não tem relação com a atividade. E a interna não rompe o nexo causal. Tá? O Caluano tinha me perguntado o seguinte: tem alguma atividade que o risco é integral, ou seja, não interessa se é externo, se é interno, sempre haverá o dever de indenizar? Tem 3 situações no Brasil que o risco é integral. É dano causado por atividade nuclear, o dano ambiental, tá? E também ato de terrorismo em aeronave. Não interessa, está dentro, fora, vai sempre ter o dever de indenizar. Mas tirando isso, todas as outras situações, relações de trabalho, relação de consumo, tem que se analisar se o risco é interno ou externo. Tá? E aí, gente, nós vamos defender a tese de que, com base nesse precedente do STJ, que foi um precedente de um tiroteio, né, que teve no Shopping Morumbi, um tiroteio. Na verdade, tiroteio não. Um jovem entrou com uma metralhadora e matou 3 pessoas. E com base nesse precedente do STJ, o que disse esse precedente do STJ? Que, como isso nunca aconteceu no Brasil, como a própria atividade de shopping ela não está preparada para esses atos, né, de pessoas ensandecidas, assim, que não é uma coisa comum no Brasil, estaria fora do risco que essa atividade tem que suportar. Tá? Então, com base nesse precedente, a gente vai defender na nossa apelação que o assalto a Gil Barbosa é um evento fortuito externo e que não tem ligação com aquela atividade. Tá? Por isso rompe o nexo causal, por isso não tem dever de indenizar. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Vamos lá.
Isso. Bom, então agora a gente vai fazer a nossa apelação. Tem um bate-papo aqui. Pode repetir novamente. Mas o que, Matheus? O que é para repetir? Qual parte? A última parte. A última parte é a de que o seguinte, que no caso do Sushiro Barbosa, esse assalto, né, de 3 homens fortemente armados, não é algo que acontece nos restaurantes de Belém, é um evento que não é inerente a essa atividade e não tem relação com o risco que essa atividade deve suportar. Por isso, rompe o nexo causal. Mas aí você vai entender melhor na parte que a gente vai entrar aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro post-it aqui é o artigo 1010 caput. Beleza, Matheus? Valeu. O que diz o artigo 1010 caput? Que a apelação ela é interposta. A apelação é interposta em petição dirigida ao juiz do primeiro grau, gente. Então, muito cuidado com isso aqui. Por quê? As pessoas pensam que, como a apelação ela é o recurso cabível contra a sentença, as pessoas pensam que a apelação é protocolada logo no tribunal, o que é mentira. A apelação é protocolada no primeiro grau. E isso tem uma explicação. O agravo de instrumento, este sim, protocolado no segundo grau, ele visa resolver uma questão urgente. Não é protocolado direto lá no tribunal. Mas a apelação não é uma questão urgente. Então, para desafogar o tribunal, o legislador diz o seguinte, ó, você protocola no primeiro grau, e aí o juiz vai mandar outra parte contrarrazoar, e depois remete para o tribunal já feito esse meio de campo. E já chega bonitinho o processo no tribunal. É por isso, é para desafogar um pouco o desembargo. E só são poucos desembargadores, né? São muitos juízes. Então é melhor o juiz fazer logo esse meio de campo, de contrarrazões, e remete para o segundo grau. E aqui vem, gente, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Belém. Então é endereçado ao juiz de primeiro grau. Depois, o próximo post-it é o 1010, inciso 1º, que a gente tem que falar o nome das partes. Então vem Sushi Rui Barbosa, LTDA, vem com respeito e acatamento devidos, por meio de seu advogado, devidamente habilitado, tá? Interpor apelação contra a sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Laerte Costa Moreira e Laís Maranhão Moreira. Pelos motivos a seguir expostos. E aí, gente, tudo isso aqui até agora está sendo endereçado ao primeiro grau. E aí o 1010, parágrafo 2º e parágrafo 3º, diz o quê? Que o juiz deve mandar outra parte contrarrazoar e depois remeter para o tribunal sem juízo de admissibilidade. Então aqui, 1010 diz: o apelado será intimado para contrarrazões e após as formalidades, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz. Só que, ó, sem juízo de admissibilidade. Quem vai fazer a admissibilidade é o segundo grau. Então a gente coloca aqui: requer seja
sejam os apelados intimados para contrarrazoar em 15 dias e, após o decurso do prazo, seja o processo remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E aí, ó, nestes termos, pede deferimento. Belém, 3 de abril de 2020. Advogado, pontinho, pontinho, pontinho. Então, gente, essa primeira parte da apelação ela é endereçada ao juiz de primeiro grau. Agora que a gente vai para a segunda parte, que é endereçada ao Tribunal de Justiça. Peraí, o que aconteceu aqui? Estranho, né? Peraí. Peraí, pessoal. Tá estranho aqui. Não tô conseguindo escrever. Tá. Muito estranho. Peraí. Deixa eu... Nossa. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Vamos ver se eu consegui aqui resolver. Pronto, consegui. E aí vem a segunda parte, que é endereçada ao tribunal. Eu vou voltar aqui para ver se eu consigo recuperar isso, esses artigos aqui. Beleza. E aí essa segunda parte, pessoal, que é endereçada ao tribunal, a gente já começa assim, ó. Egrégio, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E aí vem o nosso primeiro tópico mesmo da apelação já endereçada ao tribunal, que é da tempestividade e do preparo. Então, bem simples aqui. Cumpre salientar que a apelante, cumpre os requisitos do preparo e da tempestividade. O primeiro está comprovado com as custas anexas e o segundo se infere do fato de a sentença ter sido publicada dia 20 de março de 2020, tendo como prazo fatal, vou colocar aqui, 10 de abril de 2020, sendo o recurso plenamente tempestivo, eis que protocolado no dia 3 de abril de 2020.
Tá? Então, aqui é bem simples. No segundo, você vai fazer uma síntese do processo. Também é o famoso trata-se, né? Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelos apelados que, após terem sofrido assalto nas dependências da apelante, pleitearam que a mesma fosse condenada a pagar todos os prejuízos sofridos. Aí aqui, gente, para abreviar, né, após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou totalmente procedente a ação nos seguintes termos. Aí você copia e cola o trechinho final da sentença. Está bem aqui. Ante o exposto, julgo procedente para condenar. Bem aqui. Nos seguintes termos. Tá? E aí vem a famosa frase, né? Contudo, tal decisão não merece prosperar, pois, conforme será explicado a seguir, não houve defeito do serviço, nem tampouco a ocorrência de fortuito interno e inerente à atividade desenvolvida. E aí vem o último tópico, o penúltimo tópico, né, da apelação, mais importante. Vamos ver se é o tópico 3, é o tópico 3. Das razões para a reforma. Das razões para a reforma. E aqui, nessas razões para a reforma, a gente vai beber da fonte do caso do STJ, aí, que foi julgado, o caso do Shopping Morumbi. O que a gente vai dizer? A gente vai dizer o seguinte. Preambularmente, cumpre destacar que para a formação do dever de indenizar é imprescindível a presença do dano e do nexo causal. No caso dos autos, está presente o dano. Porém, a presença de um fortuito externo rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar. Ademais, sublinha-se que o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, estabelece o dever de indenizar casos fortuitos, internos e inerentes ao risco da atividade, o que não aconteceu no caso concreto, visto que não é intrínseco à atividade de restaurante fazer frente a assaltos, podendo estes serem considerados fortuitos externos e alheios ao risco que deve ser suportado pela atividade.
nessa linha, já decidiu o STJ no recurso especial número tal, ao reconhecer que tiroteio dentro de shopping de alto luxo em São Paulo constitui evento externo à atividade. Vou colocar aqui como se não bastasse, frisa-se que também não é possível condenar a ré, aliás, a apelante, sob o argumento que houve falha de segurança, defeito do serviço, pois a apelante tinha segurança e câmeras no momento do assalto, mas não tem como investir em aparato pesado a ponto de obstaculizar 3 pessoas armadas, não podendo ser considerada falha de segurança. Seria negligência e tal. E aí, gente, num caso real, você pega mais livro de doutrina, você pega mais jurisprudência e vai aprofundando a questão. Mas para fins de treino, já é suficiente a gente fazer um esboço básico aí da argumentação. E para finalizar, dos pedidos, tá? Vem ante o exposto, requer letra A, conhecimento do recurso, considerando o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, e B, o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação. Nestes termos, pede deferimento, Belém, 3 de abril de 2020, advogado. Tá? Então, assim, gente, não tem mistério. O único trabalho mesmo mais intelectual, mais profundo, é as razões da reforma. O resto tudo é uma coisa mecânica. E aí, gente, eu vou passar esse arquivo também para o celular do Marcos e vou apresentar para vocês o caso da turma de vocês. Qual é o caso que vocês vão fazer a apelação? É este aqui, ó. Em 3 de novembro de 99, estudante de medicina Matheus da Costa Meira entrou na sala de cinema do shopping Morumbi, em São Paulo, onde era exibido o filme Clube da Luta. Disparou contra a plateia com uma submetralhadora. 3 pessoas morreram. Tá? E aí, em poucas horas, o crime monopolizou o noticiário, não só pela alta voltagem do evento, mas também pelo ineditismo desse assassinato em massa no Brasil. As autoras do processo, 2 criancinhas, filhas da publicitária Luísa Jatobá, que foi assassinada por esse estudante de medicina aí, lá no Shopping Morumbi. O crime aconteceu em 3 de novembro de 99, em salas de cinema, e em abril de 2004, o juiz condenou o shopping a pagar R$900 mil de dano moral. E condenou também a pagar uma pensão de R$22 mil para cada uma das filhas, porque ela era uma publicitária nomada, ela no imposto de renda
declarava 40 e poucos mil reais, né? E são 2 crianças. Então, teve a pena alimentícia até a data que elas completassem 25 anos. Desde a data da morte da mãe. O juiz decidiu que a responsabilidade não se restringe ao preenchimento dos pressupostos clássicos. Para ele, o dever de fundamentar funda-se no risco-proveito, ou seja, se eu tenho os bônus daquela atividade, eu tenho que ter também o ônus. A justiça entendeu que é lógico e razoável atribuir-se ao shopping a responsabilidade de indenizar as vítimas. Como ele ofere os lucros, deve suportar também os ônus. O juiz apontou também a falha do shopping, porque Matheus entrou armado. Então, caracteriza uma falha, né? Um defeito do próprio serviço. E na qualidade de advogado do Shopping Morumbi, interpõe um recurso adequado para reformar a sentença. Eu sei que é doloroso, pessoal, vocês terem que fazer um recurso contra a laje. Mas que é uma coisa mais dolorosa que isso, esse processo já foi encerrado. Foi até o STJ e elas perderam a ação. As crianças não receberam nem um centavo por causa da morte da mãe do shopping. Nem pensão, nem dano moral, nem nada. Ficaram a ver navios à deriva. Mas isso aqui, gente, não se preocupe. É um treino, tá? Ah, nossa, que absurdo você é advogado do shopping contra essas crianças. É só um treino, tá, pessoal? Não se preocupem com isso. Embora que na vida real vocês pudessem também se recusar a fazer, etc. Tudo bem? Então eu vou passar também esse comando para o Marcos. Não vai ponto, tá, pessoal? Vai dar responsabilidade de cada um. Vocês todos são adultos. Vai dar responsabilidade de cada um, de querer fazer, de querer me mandar para eu corrigir, tá? Eu passei o agravo, só um aluno me mandou. Não é nenhum, são todos adultos e não vou ficar cobrando nem pontuando aqui. Tá? Quem quiser me mandar, pode me mandar que eu vou corrigir com o maior prazer. Agora, pessoal, vamos lá para o nosso Kahoot de apelação. Para ser corrigido, você pode enviar para o meu e-mail, @yahoo.com.br, aqui, ó, tá? Ou pode mandar pelo Integri. Licença, professor, só pode repetir porque eu caí. Repetir, mas que parte? Que parte? A parte, do shopping, desse agora do atentado. Isso, esse do atentado, caso para vocês elaborarem o recurso de apelação. Cadê? É o caso da turma, tá? É um caso semelhante a esse do Sushi Rui Barbosa. É um caso semelhante a esse do Sushi Rui Barbosa, né? Em que você vai defender que essa sentença merece ser refutada, tá bom? É um caso do Shopping Morumbi. E esse caso já foi julgado, já transitou em julgado, elas perderam a ação. As crianças, 2 criancinhas aí, filha dessa moça que morreu, perderam a ação. Mas terminar aqui a apelação de vocês, tá? Então, vamos lá para o nosso Kahoot. Vamos lá para o nosso Kahoot.
Bom, posso começar, gente? Tudo certo? Marcos entrou, então vamos lá começar, tá? Kahoot, pessoal. Kahoot é um jogo que a gente já jogou umas 5 vezes nas aulas. Quem não conhece, entra nesse site aqui, ó, kahoot.it, tá? E nesse site você digita a senha que está aparecendo na tela, tá? Desculpa, não dei só para isso. Você entra nesse site aqui, ó, kahoot.it, e digita a senha que está aparecendo aqui na tela. Tenta, você não vale ponto. Se você não conseguir, pode acompanhar aqui pela tela, tá? Mas nós já fizemos várias vezes esse joguinho aí. Já? Então vamos lá começar. Nesse caso, pessoal, dano moral não está dentre as situações que o legislador considera que tem que produzir efeito de imediato. Então, ela não tem efeito suspensivo. A apelação em face da sentença que condena tem efeito suspensivo automático. Desculpa. Não está dentro daquelas situações que tem que produzir efeito de imediato. Tá? Não é alimentos, não é interdição, não é questão envolvendo demarcação de terras. Então, tem efeito suspensivo automático, que é a regra geral. Aqui, gente, me perdoem, essa foi mal redigida aqui essa questão por mim, porque assim, a apelação contra uma sentença que condena a pagar alimentos, de regra, não tem efeito suspensivo, tá? Mas aí o problema é essa parte final. É possível ter efeito suspensivo
se o relator do caso, por meio de uma decisão, reconhecer que há uma alta probabilidade de provimento do recurso ou um perigo de dano grave ou de difícil reparação. Foi mal redigida, dá para tanto ser falso quanto verdadeira. Me perdoem, tá? Falso, né, pessoal? A apelação, ela cabe contra a sentença e ela cabe contra algumas decisões interlocutórias, como aquelas que você não pode entrar com agravo de instrumento. Verdadeiro, né, pessoal? É o dever do tribunal de julgar o mérito e em certas situações que ele acabaria mandando para o primeiro. Verdadeiro, né, pessoal? Olha só. Não esqueçam, o agravo de instrumento, que foi o recurso que a gente falou antes da apelação, sempre lhe permite retratação. A apelação, a regra geral é que não cabe retratação, mas em duas hipóteses, excepcionalmente, cabe procedência liminar do pedido e extinção do processo sem resolução do mérito. Falso, né, pessoal? Todos os recursos no processo civil têm 15 dias. Apenas os embargos de declaração que o prazo é de 5. Mas todos os outros, 15 dias. Falso, pessoal. Apelação é protocolada no primeiro grau, tá? Olha aqui. Apelação interposta por petição dirigida ao primeiro grau. Ela é protocolada no primeiro grau. É uma questão de muita pegadinha aí. Muita gente pensa que é no tribunal. Perfeitamente possível. Não apresentei ação, mas nas contrarrazões eu quero ir lá discutir algumas decisões interlocutórias, caso o meu adversário vença, as minhas contrarrazões sejam apreciadas como recurso.
pessoal, o juiz de primeiro grau ele vai receber a apelação, ele vai mandar outra parte contrarrazoar. Ele manda para o tribunal independente de juízo de admissibilidade. Ó. Aqui, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Ele não pode não conhecer da apelação. Só remete. Tá? Falso, pessoal. A apelação cabe contra qualquer sentença, tá? Se resolveu o mérito, se não resolveu, sempre cabe a apelação. Parabéns, Marcos, Ana Andrade. Quem não se deu bem, dá para correr atrás, para estudar. Sempre a gente faz o nosso Kahoot. Pessoal, é o seguinte. Esse tempo agora que a gente, se tivesse aula presencial, né? Esse tempo eu ia me dedicar para vocês fazerem a peça de apelação e eu corrigir. Porque o próximo assunto é outro recurso extremamente profundo, né? E não ia ser produtivo a gente fazer agora. Então, a gente vai encerrar a nossa aula. Vocês, digamos, fiquem com essa responsabilidade de que numa aula presencial, esse momento é o momento de vocês fazerem a peça. Façam a peça, pessoal. Tem aí, digamos, 1 hora, 50 minutos, né? Façam a peça como se fosse na aula mesmo e me mandem por e-mail ou pelo Integri, tá bom? Porque não vai ser produtivo entrar no outro recurso agora. Não vai dar resultado. Vai ficar muito cansativo para vocês. Então, façam a peça, né? A gente já fez a revisão de apelação. Mandem por e-mail ou pelo Integris e utilizem esse tempo agora para fazer a peça. Tá bom, pessoal?